Olá pessoal, bem-vindos à nossa semana 5. Nossa semana 5 é composta por duas videoaulas. Essa primeira vai falar sobre os testes de software, que é a nossa terceira atividade do processo de software. Então, relembrando aí, a primeira atividade, especificação de requisitos. A segunda é o projeto e a implementação do software. E a terceira atividade é a parte de testar o software que foi implementado. Tá bom? A gente também costuma falar que é a parte de validar o software. Nossa quarta atividade é a evolução de software, que vai ser a segunda videoaula dessa semana 5. Então aqui tem uma introdução bem rápida e aqui tem os tipos de testes. São muitos testes, acho que são 17, se não me engano. Então vou dar uma contextualizada, mas não tem como saber todos de cor, tá bom? E também não precisa. É mais para vocês entenderem a vasta quantidade de testes que tem e o que cada um faz, mas de forma bem geral. O que é então o teste de software? Definição: é um processo que faz parte do desenvolvimento de software, etapa de extrema importância no processo de desenvolvimento de software. Então é você testar o software mesmo, não tem para onde correr, tá bom? Qual que é o objetivo? Aqui vem a parte muito interessante. Voltar um pouquinho aqui antes de falar dela, para não copiar o que está escrito aí. Qual que é o objetivo do teste de software? Não encontrar erros? Não, é pelo contrário. Você está testando para encontrar erros. Quanto mais erros você encontrar, melhor. Bom, e aí isso aqui cai numa questão mais pessoal assim, né? Se você fez o software, você não vai querer encontrar erro, né? Então, assim, é ideal que a pessoa que faça o software não seja a pessoa que teste o software. Primeiro, porque ela não vai querer encontrar erro, né? E também porque ela está viciada no código que ela fez. Então é bom a pessoa que não viu o código, como é que foi desenvolvido, que ela está com uma cabeça mais aberta para testar o software nas inúmeras possibilidades de teste. Então vamos voltar aqui. Qual que é o objetivo do teste de software? Revelar falhas, bugs, para que sejam corrigidas até que o produto final atinja a qualidade desejada acordada. Visa validar se a aplicação está funcionando corretamente e se atende aos requisitos especificados. Então, aqui é bem importante saber diferenciar uma coisa da outra. Objetivo: encontrar falhas. Objetivo é encontrar falhas. Ah, mas é só encontrar falhas? Só encontrar código que não está funcionando? Não, tem uma outra parte que também é importante, que é a parte de validar. Como assim validar? Verificar se atende aos requisitos especificados. Tá confuso, vamos explicar melhor. Vamos lá. Calculador, vou voltar para o calculador, né? Eu pedi lá nos requisitos, quero que faça soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí o software está pronto, fui testar se o código está funcionando e o código está funcionando. A soma está funcionando ok, e a subtração ok, e a multiplicação ok. Ah, então beleza, está pronto o meu teste. Não, não está pronto. Eu vou lá nos requisitos e vou verificar. Todos os requisitos foram implementados? Não foi implementado, a gente esqueceu de colocar a divisão, tá bom? Então é essa a ideia. Tem que verificar se o código funciona e se ele realmente atende a todos os requisitos que foram especificados lá na primeira atividade do processo de software. Tranquilo? Aqui são os tipos de testes. Então aqui tem 3, 6, 7, mais 6, 13, mais 4, 17. Vamos com a definição de cada um deles, tá bom? Como tarefa aí, se vocês quiserem, pausem o vídeo e tentem adivinhar o que cada um faz, beleza? Eu vou explicar um pouquinho de cada aí agora. Teste de unidade. Unidade a gente pensa em uma coisa só e é realmente esse o conceito. Teste em um nível de componente ou classe. É o teste cujo objetivo é um pedaço do código. Vamos pensar na calculadora? O que seria esse teste? A calculadora está pronta. Ela tem as 4 operações básicas, tem mais um monte de operação. Tranquilo? Testar a unidade, você testar uma só das continhas, uma só das operações. Então testa só a soma, aquele pedaço de código da soma. Ele funciona? Beleza. Testa agora só a subtração, aquele pedaço de código. Funciona? Ok. E assim por diante.
Depois tem o teste de integração. Integração é o quê? Você juntar isso aqui tudo. Então você tem várias operações, você criou um menu, né? O usuário ver, ó, digite 1 se você quer somar, digite 2 se você quer subtrair, digite 3 se você quer multiplicar. Então você vai integrar todo o código e verificar se o código todo integrado, todo junto, se ele funciona também. Então, garante que, a definição aí, garante que um ou mais componentes combinados funcionam. Um teste de integração é composto por diversos testes de unidade. Tranquilo? Teste operacional. Vai de operação. Está funcionando? Funciona há muito tempo sem falhar? Então, garante que a aplicação pode rodar muito tempo sem falhar. Ah, aqui eu não consigo imaginar a calculadora fazendo esse teste. Sim, calculadora não faz muito sentido. Aí você imagina outros sistemas, tá bom? Sistemas que tenham que estar disponíveis o tempo todo. Por exemplo, o sistema de reserva de hotel. Tem que estar disponível 24 horas por dia, todos os dias. Então, aí esse teste operacional faz mais sentido nesse sistema. Teste positivo negativo. Pretende garantir que o software irá funcionar corretamente em seu fluxo normal, assim como no seu fluxo de exceção. Como assim positivo negativo? Bom, o positivo é aqueles testes que eu acho assim, ah não, esses testes são os comuns de fazer. Por exemplo, soma. Vou somar 2 e 4. Vai dar 6, né? Beleza, esse é um teste positivo, um teste normal. O teste negativo não, um teste que você acha assim, ah, você tenta procurar o erro. Se eu colocar o denominador zero, ele vai fazer errado. Vai dar erro. E aí ele pode ser que deu erro. Tranquilo? Então você vai garantir que funcione corretamente no fluxo normal, parte do teste positivo, e no fluxo de exceção, que seria o negativo. Então, como assim exceção? Divisão por zero não pode. Você tem que falar para o usuário, olha, o denominador não pode ser zero na divisão. Aí aqui, resumindo mais um pouquinho, todo sistema deve ser testado no que diz respeito aos caminhos de sucesso e de erro, para validar o que o sistema para validar que o sistema faz o que deve fazer e não faz o que não deve fazer. Tranquilo? Teste de regressão. Isso também é fácil de entender. Ó. Regredindo está voltando. Mas por que está voltando? Porque uma coisa foi mudada. Então, dependendo da parte do código que eu mudo, eu vou ter que testar todo o código de novo. Toda a aplicação novamente. Beleza? Aqui vem uma parte interessante agora, que foi que eu já relacionei com vocês lá. Falar assim, que a pessoa que testar o software não pode ser a pessoa que desenvolveu o software. Tem tudo a ver com o teste de caixa preta. A gente fala caixa preta porque a gente não consegue ver o que tem dentro da caixa. Então é mais ou menos assim. Eu não consigo ver o que está dentro. Não consigo ver o meu código. Eu consigo rodar a aplicação, consigo testar a aplicação, mas sem olhar o código. Tá bom? Então refere-se a todos os testes que são feitos na interface, na aplicação, lá no sistema, no site, sem acesso ao código-fonte. Você não enxergou o código, você não está vendo o código. Você vai testar a aplicação sem olhar o código. Esse teste tem a sua importância. Mas tem a sua importância também o teste caixa branca, que é onde você olha o código. Você olha o código, faz aquela leitura crítica e verifica onde pode ter erro ali. Tá bom? Então, caixa branca tá a ideia que você tem acesso ao que está lá dentro, ao que está no código. Refere-se a todos os testes que são feitos direto no código-fonte. O objetivo é testar o código. Às vezes, existem partes do código que nunca foram testadas. Então, aqui é complemento daqui, e vice-versa, né? Você testar só a aplicação, pode ser que você não vá em determinadas partes do código, que é o que eu estou falando aqui. Tranquilo? Então, a gente já passou aí uns 6, 7 testes. Percebam que são muitos testes. Se quiser, dê uma descansada aí, pausem o vídeo, continuem daqui a pouco. Teste funcional. Testar as funcionalidades, requerimentos e regras de negócio presentes na documentação. Validar as funcionalidades descritas na documentação. O que é esse teste funcional? Olhar lá os requisitos funcionais que foram definidos, beleza? E aí verificar se os requisitos estão de acordo, se as funções que foram feitas, elas cumprem o que foi especificado lá nos requisitos, beleza?
Teste de interface. Sempre que a gente fala interface, a gente pensa lá na aplicação já, nos botõezinhos, na navegação das páginas. Verificar se a navegabilidade funciona como esperado. Averigua se as telas do software são de fácil navegabilidade e se são intuitivas. Então, nesse caso aqui, verificar se o tamanho dos botões está adequado, estão adequados. Verificar se você consegue navegar entre as páginas entendendo o que você está fazendo. Bom, então, resumindo, é teste de interface. Performance. Performance tem tudo a ver com desempenho. Verificar tempo de resposta. Verifica se o tempo de resposta é o desejado para o momento de utilização da aplicação. Então, você testa a aplicação e conta quantos segundos gastou para navegar de uma página para outra, de uma funcionalidade para outra, e assim por diante. Teste de carga. Teste de carga, você pensa lá naquela série que passava, né? Carga pesada. É você tentar colocar muitos usuários para acessarem simultaneamente o seu sistema, para ver se ele suporta isso. Tá bom? Um exemplo aí bem bacana de como acontece isso, para vocês entenderem qual a solução do sistema do Enem. Então, o site lá do Enem, né? Ele fica ocioso, ou quase ocioso, sem acesso, durante quase todo o ano. Então, aí uns 2 meses antes do Enem, ou um mês antes, um mês depois, todo mundo acessa. Então, milhões de usuários acessam simultaneamente. Perfeito? Como que o sistema deve ser implementado? Porque se ele tiver um servidor muito espaço lá, mas que não seja usado durante quase todo o ano, está perdendo dinheiro. Perfeito? Qual que é a ideia então? Tem o conceito de alugar servidor. Você pode alugar por um determinado tempo. Então lá o sistema do Enem, ele não fica com um servidor lá com capacidade gigantesca de armazenamento durante todo o ano. Não. Nos meses que antecedem ou posterior ao Enem, ele faz o aluguel do servidor. Perfeito? Só para ilustrar um exemplo aí dessa questão do teste de carga. Teste de aceitação do usuário. Nesse momento, o usuário vai ver o software e verificar se está bacana, se ele gostou do que viu. Testa essa solução se é bem vista pelo usuário. Procura perceber se haver qualquer elemento da interface que possa causar rejeição por parte do usuário do software. Validação que o usuário faz antes de colocar em produção. Então aqui, ó, você pode estar do lado do usuário do software. Você vai ver ele mexer e aí você vai conseguir perceber o que ele ficou na dúvida, o que ele não gostou muito. Bom, então, por isso que chama aceitação do usuário. O nome é bem intuitivo aí. Teste de volume. Testar a quantidade de dados envolvidos. Mensura o tempo de resposta do software em situações de processamento de variados volumes de dados. Aqui ele pode confundir com teste de carga, mas não é a mesma coisa. Aqui você faz o teste, você pode até inventar dados, mas qual que é a ideia? É você testar um volume de dados chegando ao seu sistema, reduzido um volume baixo, um volume médio e um volume alto de dados, informações ao mesmo tempo. Tá bom? Então imagina assim que você está cadastrando 2 produtos por segundo, depois é 10 produtos por segundo e depois 50 produtos por segundo, para ver qual que é o tempo de resposta do software. Se vai tumultuar, se vai sair do ar e assim por diante. Teste de estresse. O nome é curioso, estresse, mas é parecido com teste positivo e negativo, é você tentar navegar pelo site, pelo aplicativo, pelo software, navegar por partes que não fazem muito sentido. Então você ir por acessos que normalmente um usuário normal não iria acessar. Você tentar encontrar erro. Eu vou lá na nota de rodapé, tem um link lá, escrito, sei lá, menu. Você vai lá porque eu acho que ninguém vai lá. Então você testa a aplicação em situações inesperadas. A ideia é você estressar a aplicação. Outro exemplo bobo aí, você está se cadastrando, né? Aí lá no seu nome você coloca nome 1234. Para ver o que o sistema vai fazer com esse 1234. Ele vai deixar? Então é você estressar o software de todas as maneiras possíveis.
Testar a navegação do software seguindo trilhas não especificadas em sua documentação. Teste de configuração. Isso é bem importante. Ó. Testar se a aplicação funciona corretamente em diferentes ambientes de hardware ou software. Tem vários pontos que explicam por que esse teste é importante. Vou falar alguns deles. Primeira coisa, é aquela questão, né? O software é desenvolvido na minha empresa, mas ele vai ser executado no computador do cliente ou na empresa do cliente. Tem que funcionar lá. Não posso chegar no final e falar assim, mas ele está funcionando aqui na minha empresa. Não está funcionando na tua empresa, o problema é teu. Não pode. Você tem que fazer esse teste de configuração. Funciona nos vários ambientes de hardware e software? Aquela mesma ideia que o aluno chega no final do ano, ou no final de algum bimestre, alguma avaliação, o professor vai rodar o código dele e não funciona. Aí fala assim, professor, aqui no meu computador rodou. E tá entendendo? Então, não é desculpa. Isso não é desculpa de jeito nenhum. Tem que fazer teste de configuração, até para especificar também o seguinte, ó. A sua aplicação ela vai rodar, mas com os seguintes requisitos de hardware e com os seguintes softwares instalados. Então, a partir desse teste, você fala para o usuário, cliente final, ó, tem que ser assim, o hardware tem que ter tais requisitos, tem que ter tal poder de processamento. O poder de processamento ficou ótimo. Teste de instalação, verifica se todos os componentes do software foram instalados corretamente. Teste de segurança, outro teste importantíssimo, tá bom? Esse aqui eu vou até perguntar para vocês depois que eu definir aqui o que vocês acham. Experimenta a navegação do software utilizando os diversos papéis, perfis e permissões. O que é papel, perfil e permissão num software, num sistema? O que vocês acham? Pensem aí, respondendo. Normalmente, né, muitos dos sistemas, eles vão ter vários papéis ou perfis diferentes, né? Por exemplo, lá na plataforma AVA, a visão do aluno lá na plataforma é diferente da visão do professor. O aluno não consegue ver a nota dos outros alunos. O professor consegue. O aluno não consegue lançar nota. O professor consegue. E vice-versa. O aluno tem as visões dele, tem as permissões dele de navegar no site. Então, o que eu estou querendo falar com isso? O software vai ser um só que algumas funções estão disponíveis para alguns perfis apenas, alguns papéis, né? E outras navegações, outras funções estão disponíveis para outras pessoas. Isso é natural de ocorrer. É um sistema lá de, o que eu falei antes? Sistema de reserva de hotel. O cliente do hotel ele vai poder fazer o quê? Ele pode cadastrar uma reserva, né? Fazer uma reserva, pode consultar a reserva. Bom, agora, ele pode cadastrar um quarto? Ou alterar o valor de diária do quarto? Não. Isso é o papel do administrador do hotel. Ele pode, o administrador do hotel, ele pode cadastrar um quarto, dar desconto pro cliente, gerar vários relatórios do cliente que é mais lucrativo para a nossa empresa, para a empresa do hotel, as datas mais atrativas, os quartos que são mais usados, a receita total obtida com as reservas e assim por diante. Bom, então, esse teste de segurança para verificar nesse sentido. Se o cliente do hotel se ele está acessando apenas as páginas que lhe são permitidas. Já o administrador, você está acessando apenas as páginas que lhe são permitidas. Tranquilo? Então, são esses todos 17 testes aí. Bom, qualquer dúvida, pode ser que surja, né, pela quantidade de testes, podem me perguntar. Uma das atividades do questionário dessa semana é vocês analisarem, né, se o teste é aplicável ou não. Então, naturalmente, vai surgir dúvidas e eu vou estar aqui para ajudar vocês. Um abraço a todos, bons estudos e até mais.